E se a gente pensar que exigir uma ressonância magnética logo nos primeiros dias de uma crise de dor nas costas pode ser, tipo, a pior coisa que alguém pode fazer para a própria recuperação? É, parece quase uma heresia médica, né? Totalmente, porque assim, a gente foi condicionado a pensar que a imagem resolve tudo. Exato. A gente acha que ver o osso ali na tela é a solução mágica. Pois é, mas a nossa missão de hoje, nesse mergulho pelas fontes, é justamente desmontar isso. Desmontar tudo o que a gente acha que sabe sobre a engenharia da nossa coluna. É, porque a tecnologia de imagem é fantástica, claro, mas no contexto da dor lombar, ela frequentemente conta uma história incompleta pra gente. Ou pior, né, uma história que gera um pânico desnecessário. O paradigma mudou completamente. E para entender essa virada de chave, a gente reuniu uma montanha de documentos hoje. Nossa, muita coisa mesmo. Sim, temos diretrizes clínicas globais recém-saídas do forno, os dados epidemiológicos gigantes do Global Burden of Disease de 2021. Importantíssimos esses dados. Uhum. E também protocolos atualizados do Ministério da Saúde do Brasil e pesquisas de ponta sobre neurociência da dor crônica. Tudo isso para desvendar esse vilão que, em algum momento da vida, vai bater na porta de cerca de 84% da população adulta. É muita gente. E o que torna esse conjunto de dados tão urgente é o impacto prático disso, sabe? Como assim? Tipo, não estamos falando só de um incômodo no fim do dia, de dar uma estalada nas costas. A lombalgia assumiu o posto de principal causa global do que a saúde pública chama de anos vividos com incapacidade. Anos vividos com incapacidade. Tá, vamos traduzir isso para a vida real de quem está acompanhando a gente. Bora! Não é só um número numa planilha. A gente está falando de milhões de pessoas que, cara, de uma hora para outra, não conseguem pegar o filho no colo. Aham. Ou não conseguem ficar sentadas no escritório para trabalhar. Exato. Ou que perdem a autonomia para, sei lá, simplesmente caminhar até o mercado da esquina. É um impacto devastador na qualidade de vida. Com certeza, é a perda da funcionalidade básica, né? E a grande pergunta que fica martelando na minha cabeça quando a gente olha para esses dados é: como é que a nossa espécie chegou a esse ponto de falha estrutural em massa? Para responder isso, a gente precisa fazer uma pequena viagem evolutiva. Opa, adoro. O cenário da lombalgia, ele começa lá atrás, quando a humanidade tomou a brilhante decisão de ficar de pé. A tal da maldição bípede. Isso. A nossa transição para a postura bípede impôs um desafio biomecânico sem precedentes. Pensa comigo. A coluna vertebral de um quadrúpede funciona tipo uma ponte suspensa. Tá, o peso fica distribuído. Exatamente. O peso dos órgãos é distribuído horizontalmente. Aí, quando a gente levanta, a gente transforma essa ponte num mastro vertical. É tipo, deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia. Vai lá. É como se a nossa coluna fosse um pilar de sustentação arquitetônico que foi projetado originalmente para aguentar um prédio de um andar. E aí a evolução do nada decide colocar esse pilar em pé e construir um arranha-céu inteiro em cima dele. Nossa, é a descrição perfeita. A física da coisa já começa errada. Já nasce condenada, né? Total. A física se torna brutal. A coluna lombar passa a suportar toda a carga compressiva do tronco, da cabeça, dos braços, tudo isso contra a força da gravidade. E se essa vulnerabilidade natural já não fosse o bastante, a gente ainda adiciona os agravantes do mundo moderno. Ah, o pacote completo. Pensa na rotina de hoje em dia. As pessoas passam 10, às vezes 12 horas por dia sentadas. Curvadas olhando para o celular. Sim, curvadas sobre tecladas e telas, com a musculatura estabilizadora completamente enfraquecida pelo sedentarismo. E aí você soma as taxas crescentes de obesidade, o envelhecimento da população. É a receita biológica para o colapso estrutural. E os números globais mostram bem a queda desse arranha-céu, né? O Global Burden of Disease mostrou que mais de 628 milhões de pessoas conviviam com lombalgia só no ano de 2021. É um número assustador, mas tem um dado específico aí que eu acho que vale a gente destacar. Qual? A distribuição dessa dor não é nada igualitária. Existe um abismo quando a gente recorta por gênero. As mulheres estão sofrendo muito, mas muito mais. Sim, eu vi isso nas fontes e eu fiquei muito surpreso.
O fardo feminino é uma das revelações mais contundentes das estatísticas. Só para colocar em perspectiva para quem está escutando, em 2021 houve cerca de 70,3 milhões de novos casos só entre mulheres na pós-menopausa. 70 milhões. Isso. E quando a gente olha para os homens na exata mesma faixa etária, esse número cai para 39,6 milhões. É quase o dobro. Quase o dobro. Mas o que exatamente acontece no corpo da mulher nessa fase para disparar tanto assim a incidência? É uma cascata de eventos biológicos, sabe? A menopausa traz uma queda muito drástica nos níveis de estrogênio, e esse hormônio é fundamental para manter a densidade mineral óssea e a integridade dos tecidos conectivos. Ah, entendi. Fica sem a proteção do hormônio. Exato. Sem o estrogênio, a mulher sofre uma perda de massa óssea acelerada. Isso compromete as vértebras e os discos intervertebrais começam a se degenerar de uma forma muito mais rápida. A estrutura perde o amortecimento, né? Perde totalmente a capacidade de absorver o impacto. E quando a gente olha para a nossa realidade aqui no Brasil, o cenário é ainda mais tenso. O relatório apontou que países como a China e a Índia já deram alguns sinais de estabilização. Mas o Brasil, cara, a gente registrou um aumento de quase 20% na taxa de incidência nas últimas 3 décadas. É muita coisa. Se a estrutura já é vulnerável e a gente está envelhecendo rápido, o que de fato acontece lá dentro? Microscopicamente, quando o desgaste começa. Então, o primeiro dominó a cair é a hidratação. O disco intervertebral, que fica ali entre os ossos, é como se fosse uma esponja cheia de água e proteínas. Aqueles proteoglicanos. Isso, os proteoglicanos. Com o tempo e com a sobrecarga toda, essa esponja perde a capacidade de reter água. Seca. Exatamente. O amortecedor seca e achata. E pelo que eu entendi lendo as notas, a nossa loteria genética dita a velocidade em que essa esponja vai secar, certo? Vi umas menções a uns genes complicados, tipo o COL9A2 e um receptor de vitamina D. A biologia molecular explica bem isso. Esse gene, COL9A2, ele codifica uma parte essencial do colágeno tipo 9. Que é o que dá resistência. Isso. Então, se você tem uma mutação aí, significa que o material de construção do seu disco já vem de fábrica mais frágil. Que azar. E o da vitamina D? O receptor VDR. Ele influencia o quão bem o seu osso e a sua cartilagem conseguem se manter saudáveis com o tempo. Variantes ruins nesses genes significam que a degeneração lombar pode começar, 10 anos mais cedo. Tá, desgaste mecânico, genética, até aí tudo faz muito sentido dentro da nossa caixinha do que é a dor nas costas. Mas olha, teve uma seção das pesquisas que me deixou genuinamente confuso. A parte da microbiologia? Sim, aquilo lá. Peraí, a gente não tá falando de infecção, de alguém que se cortou, né? Como que microbiologia entra numa dor lombar? Cara, essa é sem dúvida uma das descobertas mais disruptivas da ortopedia na última década. Eu fiquei em choque. Pesquisadores começaram a fazer biópsia dos tecidos de pacientes que operavam hérnia de disco. E mais ou menos 44% dessas amostras, adivinha? Eles acharam bactérias vivendo lá dentro. Mas 44% é quase metade. E a bactéria principal era a Propionibacterium acnes, né? A própria. Calma, a mesma bactéria que dá espinha e acne no rosto da gente. Ela mora dentro da coluna das pessoas. Aham. Mas como que um micro-organismo da pele viaja até um disco intervertebral que, mal tem fluxo de sangue? A jornada dela é muito louca. É verdade que um disco saudável não tem vasos sanguíneos no meio dele, mas quando esse disco sofre uma pequena fissura, um desgastezinho agudo, o nosso corpo tenta consertar a área. E aí ele manda sangue? Isso. Ele forma vasos sanguíneos novinhos em volta da lesão, a neovascularização. É por aí que as bactérias que estão circulando de bobeira no sangue, isso pode acontecer só de você escovar o dente muito forte, sabe? Elas acham o atalho e entram no disco. Meu Deus. E pelo visto,
Elas acham um esconderijo perfeito. Perfeito! O interior do disco quase não tem oxigênio. É um estado de hipóxia. E a P. acnes é uma bactéria anaeróbica. Ela odeia oxigênio. Então ela faz a festa. Faz a festa, ela se multiplica e forma o que a gente chama de biofilme, que é tipo um escudo impenetrável. As nossas células de defesa chegam lá, o sistema imune apita, mas não consegue matar a bactéria. Fica batendo no escudo. E isso causa inflamação, imagino. Uma inflamação contínua e silenciosa, que vai corroendo a estrutura lentamente e, pior de tudo, irritando os nervos ao redor. Nossa, isso muda completamente a forma como a gente imagina a dor. A gente sempre acha que a culpa é da caixa pesada que a gente pegou do chão, né? Pois é. Mas, na verdade, pode ter uma guerra microscópica rolando ali. E o que a neurociência aponta é que essa inflamação crônica acaba passando da coluna e afetando o nosso cérebro, certo? É a parte mais grave. A dor prolongada tem o poder de remodelar fisicamente o cérebro. A gente chama isso de neuroplasticidade maladaptativa. Maladaptativa, ou seja, adaptação ruim? Isso. O pessoal pegou exames de imagem funcional do cérebro de pessoas com dor lombar há muito tempo e notaram algo muito alarmante. Ocorre uma diminuição real no volume da substância cinzenta. Substância cinzenta do cérebro? Mentira. Em áreas como o córtex pré-frontal e o tálamo. Deixa eu processar isso. A dor nas costas crônica literalmente acelera o envelhecimento do cérebro e, encolhe áreas da nossa cognição. Encolhe, porque o cérebro gasta tanta, mas tanta energia processando aquele sinal de dor sem parar, que as estruturas se alteram. E é por isso que, depois de meses ou anos, a dor muda de categoria. Ela deixa de ser uma dor nociceptiva. Nociceptiva é a dor do machucado real, né? É, o alerta de que o tecido na coluna está inflamado. Mas com o tempo, ela vira uma dor nociplástica. Dor nociplástica é um termo meio denso. Como que isso se traduz para o que a pessoa está sentindo na pele? Pensa no nosso sistema nervoso como se ele fosse um alarme de incêndio super moderno. Tá. Na dor nociceptiva, a casa tá pegando fogo de verdade e o alarme toca alto para te avisar. Justo. E na nociplástica? Na neurosplástica, o fogo já apagou. A lesão da coluna já cicatrizou faz tempo. Só que o fogo derreteu a fiação do alarme. Ah, entendi. O sistema central fica tão sensibilizado, mas tão focado naquilo, que qualquer ventinho, qualquer oscilação de temperatura ou movimento normal faz o alarme tocar na potência máxima. O cérebro cria uma percepção terrível de perigo sem que tenha nenhum dano novo nas costas. Cara, o alarme quebra e fica gritando sozinho. É assustador. Mas aí, se o cérebro pode fabricar essa dor toda, mesmo com a coluna curada, como que o médico faz? É o grande desafio. Como ele separa o que é um osso quebrado, ou, sei lá, um tumor, do que é só o alarme do cérebro em curto-circuito? Essa é a grande questão clínica hoje e a resposta, por incrível que pareça, não está em máquinas milionárias. Está na boa e velha conversa, na anamnese. Os protocolos são muito claros, o diagnóstico é clínico. Os médicos usam um acrônimo chamado OPQRST para mapear a dor. O PQRST. O que cada letra busca descobrir na prática? Vamos lá. O O é de onset, em inglês, que é tipo como e quando a dor começou. O P investiga a provocação, o que melhora ou piora a dor. Se doer mais quando abaixa, coisas assim. Isso. Aí o Q é a qualidade. É dor em queimação, é choque, é um peso. Tá, e o R? O R é irradiação. A dor desce para as pernas. O S busca sintomas associados, tipo formigamento. E o T é a linha do tempo. É um interrogatório completo. Exato. E aplicar isso revela uma verdade estatística que é bem tranquilizadora. Entre 90% a 95% dos casos de dor lombar aguda são inespecíficos e benignos. 95% benignos, o que significa que, na esmagadora maioria, não tem nada de perigoso ou irreversível. Mesmo a dor sendo horrível, né? Paralisante às vezes, mas não é perigoso. Então o trabalho do médico não é ficar catando o milímetro de músculo inflamado. É ser um radar para achar aqueles 5% que são de fato urgências. Perfeito. A medicina chama isso de buscar as red flags, as bandeiras vermelhas. Sinais de que não é uma lombalgia comum.
quais seriam as bandeiras vermelhas? Uma dor que não melhora de jeito nenhum, nem em repouso absoluto. Histórico de câncer. Perda de peso que você não consegue explicar. Febre junto com a dor. Todo sinal de alerta. Sinal fortíssimo. E sintomas neurológicos graves, tipo perder o controle do intestino ou da bexiga. Isso pode ser a síndrome da caldequina, que é cirurgia na hora. Nesses casos de bandeira vermelha, a regra é clara, é ressonância imediatamente. Mas e se não te der bandeira vermelha nenhuma? Aí a gente volta lá para o começo da nossa conversa, onde a tecnologia bate de frente com a psicologia. Olha, eu confesso que se eu travar as costas hoje, minha primeira reação vai ser chorar por uma ressonância. Eu quero ver o defeito na tela. É o instinto de todo mundo e é a grande armadilha. Esse uso indiscriminado de ressonância hoje é considerado um erro médico conceitual. Sério? Sério, se você pegar 100 jovens lá pelos 20 e poucos anos que nunca sentiram uma pontada de dor nas costas e colocar todos eles na máquina, uns 30% já vão ter hérnia de disco ou abaulamento. E eles não sentem nada. Nada. E se fizer isso com idosos assintomáticos, esse número salta para mais de 80%. Nossa, isso é muito fascinante. Então, pedir ressonância por dor comum é tipo tirar uma foto em altíssima resolução do rosto e, sei lá, entrar em pânico por causa de cada ruga. É a melhor analogia possível. As alterações na coluna são as nossas rugas internas. Elas são só o desgaste natural do tempo, não são necessariamente a causa da dor daquela semana. E quando a pessoa vê o exame, ela entra em choque. Exatamente. Exigir exame logo de cara gera iatrogenia, que é um dano causado pela própria intervenção médica. Imagina o paciente pega aquele laudo cheio de termos feios. Doença degenerativa discal, bico de papagaio. A pessoa acha que está desmontando. O cérebro processa como catástrofe. A ansiedade vai na lua, a tensão muscular aumenta e a gente ativa o efeito nocebo. A dor piora só pelo medo de ter uma coluna supostamente destruída. Se a imagem feia não é a sentença de condenação da dor crônica, o que de fato define se a pessoa vai melhorar ou afundar em dor por anos? Se a lesão for igual nos dois casos. O divisor de águas é o modelo biopsicossocial. Lembra das bandeiras do médico? As vermelhas. Lembro. As do perigo físico. Então, para a dor crônica, a grande descoberta são as yellow flags, as bandeiras amarelas. Os fatores psicológicos. Duas coisas são os maiores preditores de que a dor vai virar crônica: a catastrofização e a cinesiofobia. Cinesiofobia seria o pavor de se movimentar. O pavor. A pessoa catastrofiza, acha que se ela andar, a coluna vai desintegrar. Aí ela se protege, para de se curvar, faz os movimentos como se fosse um robô. Tudo travado. E esse mecanismo destrói o corpo. Sem movimento regular, a musculatura profunda, que é o que segura a coluna, começa a atrofiar em poucas semanas. Sem músculo, a articulação sofre mais, inflama mais e a dor dispara. O medo atrofia a pessoa. Caramba, uma ironia muito triste. A pessoa tenta proteger a coluna ficando dura e acaba sabotando exatamente a engrenagem que ia consertar ela. Exatamente. Lendo as pesquisas, eu vi que vai além da mente individual, né? O ambiente também é tóxico para as costas. Demais! Aí entram as blue e black flags, bandeiras azuis e pretas. As azuis são sobre como a pessoa enxerga o trabalho dela. Tipo um ambiente ruim. Isso, se ela acha o ambiente opressivo, se o chefe não apoia, a chance da dor cronificar é muito maior. Já as pretas são barreiras do sistema. Medo de demissão, briga com o INSS. A Universidade de Duke publicou um estudo avassalador sobre como a classe social muda a dor. Como assim? Um adulto de baixa renda tem o dobro de chance de desenvolver uma dor incapacitante do que alguém de alta renda. Espera aí. Estamos dizendo que a conta de luz atrasada, pegar ônibus lotado e um chefe abusivo tem, tipo, a capacidade biológica de criar uma dor crônica? Tem. E a via biológica é super clara. Estresse financeiro e social deixa o sistema nervoso simpático ligado no máximo, direto. Isso inunda o sangue com cortisol e adrenalina. O corpo acha que está em perigo o tempo todo. Sim, e esses hormônios de estresse reduzem o limiar de dor e criam inflamação no corpo todo,
o que impede os tecidos de cicatrizarem. Nesses casos, a dor nas costas é um grito de socorro de uma pessoa sobrecarregada pela vida, e não um problema ortopédico puro. E tem um lado bem sombrio nisso, que é o classismo médico. E como esse classismo funciona na prática, lá no consultório? Olha, quando um trabalhador mais pobre chega com dor crônica absurda, o sistema costuma subestimar essa dor. Acham que é frescura, acham que é para pegar atestado. Os médicos investigam menos, passam logo um analgésico forte, não indicam reabilitação física. O paciente pobre recebe a pior versão da medicina, focada só em remédio e não na funcionalidade. Cara, isso muda completamente a nossa visão. Se a raiz do problema está na psicologia e na estrutura social, passar relaxante muscular e atestado é a mesma coisa que enxugar gelo, né? Totalmente inútil no longo prazo. E aí, como que o sistema de saúde público, que a gente sabe que já é super pressionado, consegue montar uma estratégia para cuidar de tantas camadas? Eles estão percebendo que o modelo biomédico tradicional falhou, sabe? A revolução agora é a equipe multidisciplinar baseada na Política Nacional de Humanização. Precisa de muita gente. É uma orquestra. A enfermagem acolhe para baixar a ansiedade. O médico exclui as bandeiras vermelhas e ajusta a medicação. O fisioterapeuta não faz mais choquinho, ele faz cinesioterapia com movimento. E o psicólogo entra na jogada. Com certeza. Ou o assistente social, para desarmar a catastrofização e entender o contexto da pessoa. É uma força-tarefa desarmando as bombas por todos os fios ao mesmo tempo. É, por aí. Mas lendo isso parece um pouco utópico, né? A gente tem evidência de que isso funciona no mundo real aqui no Brasil? Temos, e são evidências lindas. O município de Arapiraca, em Alagoas, é o exemplo clássico. Eles criaram o Arapiraca Acolhe e mudaram a lógica usando o centro de reabilitação deles, o Senfra. O que eles fizeram de diferente? Em vez de entupir a agenda do médico, eles zeraram as filas, regulando os pacientes para grupos de exercícios orientados. A grande sacada foi a socialização. Fazer a reabilitação em grupo combate o isolamento e a depressão, que são os combustíveis da dor. A convivência virou analgésico. Exatamente. Mas ali no mano a mano entre o fisioterapeuta e o paciente que chora só de pensar em abaixar, como você quebra essa barreira do medo? O primeiro passo é educação em neurociência da dor. A gente chama de END. Antes de tocar no paciente, o profissional explica tudo isso que a gente conversou hoje. Ensina que dor nem sempre é dano físico e que o alarme do cérebro está quebrado. Tem que virar a chave na cabeça antes. Isso. Aí entra a exposição gradual. O fisioterapeuta expõe o paciente aos poucos àqueles movimentos que ele tem pavor. Doses bem pequenininhas. O corpo vai provando para o cérebro que a coluna não vai quebrar. E, claro, a gente bane de vez aquele conselho antigo de ficar de repouso absoluto na cama. Repouso é o inimigo. É o inimigo da recuperação. Nossa, é uma mudança de paradigma enorme. O objetivo final do tratamento muda também, né? Já não é mais buscar a vida com dor zero. Não, não. A meta é devolver a funcionalidade. Fazer a pessoa conseguir brincar com os filhos ou ir ao mercado de novo, mesmo que tenha um desconfortozinho residual que ela vai aprender a manejar. Voltar a viver. Exato. O foco sai do disco intervertebral e vai para a pessoa como um todo. Isso é incrível. Então, no fim das contas, a revolução para dor nas costas não é um razor mágico, não é um pino de titânio caríssimo ou um remédio experimental. Longe disso. É educação. É perder o medo do próprio corpo e ter um sistema que realmente acolhe a pessoa. Sensacional. Bom, eu quero agradecer muito a companhia de todo mundo que escutou a gente hoje nesse mergulho. A grande lição que eu tiro daqui é que entender as engrenagens biológicas e sociais da nossa dor é o primeiro passo para não virar refém dela. Com certeza. E se você me permite, eu acho que toda essa exploração deixou uma pergunta no ar para quem está ouvindo a gente, sabe? Que vai além da medicina. Manda ver. Se a ciência já provou por A mais B que o nosso cérebro aprende a sentir dor crônica por causa de isolamento social, esgotamento mental e trabalho precário, será que o melhor tratamento preventivo para as costas das próximas gerações vai estar dentro do consultório do ortopedista ou a gente vai ter que repensar a própria sociedade como a gente trabalha? Fica a reflexão. Muito bom. Até a próxima.